Olá pessoal da região sul do Brasil, hoje dia 18 de agosto de 2025. Temos imagens aqui de satélite das instabilidades que já estão atingindo o Rio Grande do Sul neste momento. Tudo isso devido a um sistema de baixa pressão que já está formado aí no Paraguai, provocando todas essas instabilidades no sul do Brasil, como estava previsto. Podemos ver só nessa imagem aqui, temos mais de 100 raios neste momento e só vai aumentar no decorrer das próximas horas. Então, muita nebulosidade no Rio Grande do Sul, alguns raios na parte mais oeste do estado neste momento, Santa Catarina também com bastante nebulosidade, o Paraná ainda tranquilo, mas vai chover sim nos próximos dias aí, já no estado, pelo menos até quinta-feira. Mas por enquanto, tranquilo. Então a gente vê todas essas instabilidades, alguns temporais também no interior da Argentina. Imagens do radar, a gente tem esses núcleos aqui em amarelo, laranja, com chuvas de forte intensidade em partes do Rio Grande do Sul neste momento. Então a gente tem aqui chuvas se aproximando de Uruguaiana, Alegrete pode ter algumas pancadas de chuva, Santa Maria, Tupanciretã, Passo Fundo, Erechim. Também em Santa Catarina, perto de Chapecó, temos pancadas de chuva fraca neste momento. Porto Alegre ainda tranquilo, mas vai chover também em Porto Alegre. Começando aqui com o modelo europeu, aqui é o Rio Grande do Sul, nessa área aqui que eu estou circulando, como vocês podem ver aqui. Aqui Santa Catarina e aqui o Paraná. Então a gente vê o sistema de baixa pressão lá no Paraguai com 1.003 hectopascais, que vai se tornar um ciclone extratropical amanhã. Então a gente tem 9 da noite de hoje, meia-noite de terça, olha aí os temporais na Argentina, chuva no Rio Grande do Sul, pancadas de fraca a moderada, 3 da madrugada de terça-feira, temos aí chuva e temporais na Argentina, o sistema de baixa pressão com 1.001 hectopascais, avançando às 6 da manhã de terça, cai para 1.000 hectopascais, com chuvas de forte intensidade, temporais na Argentina, Uruguai também com chuvas de moderada a forte, Buenos Aires com chuva fraca a moderada, chuva fraca em Porto Alegre e Joinville. 9 da manhã de terça, temos aí uma pressão de 1.000 hectopascais, com pancadas de chuva de moderada a forte no Uruguai, chuvas e temporais na Argentina, Porto Alegre com chuva fraca. Meio-dia de terça-feira, temos pancadas de chuva de fraca a moderada no oeste do Rio Grande do Sul, no extremo sul do estado. O ciclone se forma ao meio-dia de terça-feira, segundo o modelo europeu, com a pressão de 999 hectopascais, com chuvas de moderada forte em Buenos Aires. Assunção, no Paraguai, também com chuvas de moderada forte. 3 da tarde de terça, olha aí o ciclone ganhando força, a pressão cai para 995 hectopascais, Buenos Aires com chuvas de moderada forte, Montevidéu também com chuvas de moderada forte, Assunção com chuva moderada forte, 6 da noite de terça, ciclone ainda moderado no momento, prestes a se tornar um ciclone de forte intensidade, com chuvas de fraca a moderada no oeste do Rio Grande do Sul. 9 da noite de terça, chuva moderada em Buenos Aires, chuva moderada forte em partes do Rio Grande do Sul. Meia-noite de quarta, a pressão aumenta um pouco para 997. Já temos essa linha de instabilidades passando pelo Rio Grande do Sul, com chuvas de moderada forte intensidade. Não se descarta temporais. No oeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, também com chuva. 3 da madrugada de quarta-feira, o ciclone com a pressão de 997 hectopascais, aqui no oeste do Paraná com chuvas de moderada a forte intensidade. Porto Alegre com chuvas de moderada intensidade, moderada a forte em Chapecó. Às 6 da manhã de quarta-feira, chuvas de fraca a moderada em Porto Alegre, chuva fraca em Chapecó, moderada a forte no oeste do Paraná. O ciclone ganha força, a pressão cai para 995 hectopascais. 9 da manhã de quarta-feira,
Chuvas ainda no Paraná, Santa Catarina e partes do Rio Grande do Sul. No decorrer da tarde de quarta-feira, o ciclone ganha mais força e se torna um ciclone de forte intensidade com a pressão de 993 hectopascais, provocando chuva moderada em Mar del Plata, na Argentina. 3 da tarde de quarta, a frente fria chega no norte do Paraná com chuvas de fraca intensidade. Santa Catarina e no Rio Grande do Sul a chuva começa a diminuir. Quarta-feira às 6 da noite, o ciclone só faz ganhar força com a pressão de 991 hectopascais, ainda provocando chuva no sul da Argentina. Meia-noite de quinta, a chuva dá uma trégua no sul do Brasil na quinta-feira, meia-noite. O ciclone com a pressão de 990 hectopascais. Na quinta-feira à tarde, teremos o tempo tranquilo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas pode haver algumas pancadas de chuva no interior do Paraná. Noite de quinta, 9 da noite de quinta-feira, teremos outro sistema de baixa pressão se formando, aliás, 2 sistemas de baixa pressão se formando, voltando a ter chuva no Paraguai e também temporais na Argentina com a fronteira com o Rio Grande do Sul. Meia-noite de sexta, a gente vai voltar a ter alguns temporais no oeste do Rio Grande do Sul devido a esse novo sistema de baixa pressão. E o ciclone vai estar em alto mar com a pressão de 987 hectopascais. Vamos agora para o modelo americano, GFS. 9 da noite de segunda-feira, temos aí o sistema de baixa pressão lá no norte do Paraguai, já provocando chuvas de fraca intensidade na Argentina. Meia-noite de terça-feira, teremos chuvas de fraca intensidade em Buenos Aires, partes também da Argentina, no oeste do Rio Grande do Sul. 3 da madrugada de terça, chuvas de moderada intensidade em Buenos Aires, na cidade de Paraná, na Argentina. E olha aí o sistema de baixa pressão ganhando força com 999 hectopascais. Manhã de terça-feira, temos aqui chuva no oeste do Rio Grande do Sul, chuvas e temporais na Argentina. Meio-dia, 3 da tarde, o ciclone se forma aqui na Argentina. O modelo americano prevê o ciclone já se formando fora do daquele sistema de baixa pressão no norte do Paraguai. Vai se formar o sistema e o ciclone aqui se formando na tarde de terça, com chuvas de moderada forte em Buenos Aires, chuvas de fraca moderada no Rio Grande do Sul. Às 6 da noite de terça, o ciclone aí ganhando força com a pressão de 996 hectopascais, pancadas de chuva no oeste do Rio Grande do Sul de moderada intensidade, chuva fraca em Porto Alegre. 9 da noite de terça-feira, a frente fria se forma, ela começa a avançar em direção a Santa Catarina e o Paraná na quarta-feira, meia-noite de quarta, já chuvas de moderada forte no norte do Rio Grande do Sul, Porto Alegre com chuva fraca, Chapecó e Joinville. 3 da madrugada de quarta, Chapecó com chuva moderada, chuva fraca em Porto Alegre e Joinville. O ciclone já formado entre a Argentina e o Uruguai. 6 da manhã de quarta-feira, chuvas de moderada intensidade em Chapecó, chuvas de moderada forte no oeste do Paraná. Rio Grande do Sul com chuva fraca em Porto Alegre. 9 da manhã de quarta-feira, chuva fraca em Porto Alegre, Joinville, e o ciclone aí formado no Uruguai aí com a pressão de 997 hectopascais. Meio-dia de quarta-feira, o centro do ciclone já chega no Oceano Atlântico com a pressão de 996 hectopascais, a frente fria atingindo o Paraná com chuvas de moderada a forte intensidade. Curitiba pode ter algumas pancadas. Porto Alegre com chuva fraca, tarde de quarta-feira às 3 da tarde, chuvas de moderada forte na Argentina, a chuva começa a diminuir no sul do Brasil. Ciclone com a pressão de 993 hectopascais. 9 da noite de quarta-feira, o ciclone se afastando aí do continente. Meia-noite de quinta, a pressão cai para 991 hectopascais. Na quinta-feira, meio-dia, chuvas de fraca intensidade no Paraná. Noite de quinta-feira, novas instabilidades vão começar a se formar no sul do Brasil,
por causa desse novo sistema de baixa pressão entre o Paraguai e a Argentina, vai voltar a provocar chuvas de fraca a moderada na meia-noite de sexta-feira no Rio Grande do Sul. E aqui o modelo alemão também, 6 da noite de hoje. Olha aí o sistema de baixa pressão, 1.002 hectopascais, já provocando chuva no Rio Grande do Sul. Terça-feira, meia-noite, teremos aí chuvas de moderada a forte em partes da Argentina. Uruguai, chuvas de fraca a moderada na região mais central do Rio Grande do Sul. 3 da madrugada de terça, chuvas e temporais na Argentina. Meio-dia de terça-feira, o ciclone se forma aqui na Argentina. Chuvas de forte intensidade em Buenos Aires. Rio Grande do Sul, no extremo oeste do estado, chuvas de moderada a forte. Frente fria se forma na tarde de terça, começa a avançar pelo Rio Grande do Sul. 6 da noite, chuvas de moderada a forte no oeste do Rio Grande do Sul. Chuvas até de forte intensidade no Rio Grande do Sul, com temporais, nessa cor aqui em vermelho, como vocês estão vendo aqui no Rio Grande do Sul. O ciclone ainda na Argentina, bem perto aí de Buenos Aires. Meia-noite de quarta, chuva e temporais no oeste de Santa Catarina, no extremo sul do Rio Grande do Sul até o norte do estado, oeste do Paraná, com chuva. 3 da madrugada de quarta, Porto Alegre, com pancadas de chuva de moderada intensidade. Chapecó, moderada forte e moderada forte no oeste do Paraná. 6 da manhã de quarta, chuvas ainda em Santa Catarina, no Paraná, Rio Grande do Sul, e o ciclone já começa a se afastar do continente na tarde de quarta-feira. A chuva dá uma trégua no sul do Brasil e o ciclone começa a se afastar aí do sul do Brasil, meia-noite de quinta, com uma pressão de 989 hectopascais. Na quinta-feira, o ciclone se afasta totalmente do sul do Brasil e teremos um outro sistema de baixa pressão que vai se formar na Argentina, o modelo alemão mostrando, e novas instabilidades vão começar a atingir o Rio Grande do Sul novamente com novos temporais. Aqui são os acumulados de chuva até meia-noite de sexta-feira. Temos aí no Rio Grande do Sul, no oeste do estado, pelo modelo europeu, de 30 a 50 milímetros. Santa Maria de 10 a 30, Porto Alegre de 10 a 30 milímetros. Florianópolis de 2 a 10 milímetros. Curitiba em 1 milímetro, pouquíssima chuva. No oeste do Paraná de 10 a 30, 10 a 30 em grande parte de Santa Catarina. O modelo americano, GFS, inclui aí de 10 a 30 no Rio Grande do Sul, 10 a 30 em Santa Catarina e de 10 a 30 no Paraná. O modelo alemão indica de 10 a 30 milímetros no Rio Grande do Sul, 10 a 30 em Santa Catarina e também no Paraná. Em relação aos temporais, 9 da noite de hoje, teremos aí temporais na Argentina, no oeste do Rio Grande do Sul. Madrugada com mais temporais atingindo partes agora do Paraguai, meio-dia de terça no Paraguai, no oeste do Rio Grande do Sul. 6 da noite de terça, os temporais atingindo Paraguai e o Mato Grosso do Sul. Quarta-feira, 20, no norte do Paraná. E na quinta-feira, alguns temporais no Paraná e meia-noite de sexta, volta a ter temporais no Rio Grande do Sul. O ciclone, em relação às rajadas de vento, temos já à meia-noite de hoje, rajadas de vento aqui no oeste do Rio Grande do Sul, podendo chegar aos 50 km por hora, pelo modelo europeu. Porto Alegre ainda tranquilo, com apenas 16 km por hora. 3 da madrugada, o sistema de baixa pressão ganhando força, com 1.001 hectopascais. Porto Alegre tranquilo, Chapecó tranquilo, Joinville tranquilo. 6 da manhã de terça, rajadas de 30 a 40 km por hora no Rio Grande do Sul. No Paraguai, de 50 a 60 e de 50 a 60 no Uruguai e na Argentina. Às 9 da manhã de terça, alguns locais já podem ter rajadas de 50 a 60 km por hora no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Terça-feira, ao meio-dia, rajadas de 70 a 80 no norte do Paraguai.
o ciclone já formado, provocando rajadas de vento no Uruguai de 70 a 80 km por hora. 3 da tarde de terça-feira, rajadas de vento no Rio Grande do Sul em média de 60 a 70 km por hora, Porto Alegre de 30 a 40 km por hora, 50 a 60 em Joinville e 40 a 50 em Chapecó. 6 da noite de terça, temos aí rajadas de vento de 40 a 50 no sul do Brasil, mas no litoral do Rio Grande do Sul, as rajadas podem chegar a 70 a 80 km por hora na noite de terça. Às 9 da noite de terça-feira, o ciclone já formado, com rajadas de vento de 70 a 80 km por hora no Uruguai e no litoral do Rio Grande do Sul e no litoral sul de Santa Catarina. No Paraná, rajadas de 30 a 40 km por hora. Meia-noite de quarta-feira, rajadas continuam aí, forte intensidade de 70 a 80 km por hora no litoral do Rio Grande do Sul. No manhã de quarta-feira, meio-dia de quarta, aumenta a probabilidade de ventos de forte intensidade no Rio Grande do Sul, com rajadas em média de 60 a 70 km por hora. Porto Alegre com 47 km por hora. 3 da tarde de quarta, Buenos Aires com 68 km por hora, Porto Alegre com 65 km por hora. 6 da noite de quarta-feira, Porto Alegre com rajadas de 57 km por hora. Meia-noite de quinta, as rajadas começam a diminuir no sul do Brasil. Quinta-feira, tarde, tranquilo. Meia-noite de sexta-feira, podemos ter ainda algumas rajadas de 30 a 40 km por hora entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, devido a um novo sistema de baixa pressão. Vamos agora para o modelo americano. 9 da noite de hoje, de segunda-feira, teremos rajadas de vento no oeste do Rio Grande do Sul de 50 a 60 km por hora. Meia-noite, no Paraguai, de 60 a 70 km por hora. 3 da madrugada, no norte do Paraguai, de 80 a 90 km por hora. 6 da manhã, a cidade de Assunção, no Paraguai, com 71 km por hora. Porto Alegre ainda tranquilo, com apenas 18. 9 da manhã de terça, Assunção com 73 km por hora. Filadélfia com 74, Buenos Aires com 58. Meio-dia de terça-feira, rajadas de vento de 60 km por hora em Buenos Aires, Porto Alegre de 25, Chapecó com 48. 3 da tarde de terça, a cidade de Rocha com 72 km por hora, Buenos Aires com 61, Porto Alegre com 26, Chapecó com 53. 6 da noite de terça, rajadas de vento de 70 a 80 km por hora no litoral do Uruguai e também no Rio Grande do Sul. 9 da noite de terça, teremos aí rajadas no Rio Grande do Sul de 80 a 90 km por hora. No litoral do Uruguai, de 70 a 80. Meia-noite de quarta-feira, rajadas de vento aí de 90 a 100 km por hora no litoral do Rio Grande do Sul. 3 da madrugada de quarta-feira, temos aí ainda rajadas de forte intensidade no litoral do Rio Grande do Sul e no litoral do Uruguai. Quarta-feira, às 9 da manhã, rajadas de 38 em Porto Alegre, 44 em Porto Alegre a meio-dia de quarta-feira. 3 da tarde, Buenos Aires com 54 km por hora, 42 em Porto Alegre. Quarta-feira, às 9 da noite, 77 na cidade de Mar del Plata, 61 Rocha, 45 em Porto Alegre. 3 da madrugada de quinta, rajadas ainda de 60 a 70 na Argentina. E quinta-feira à noite, meia-noite de sexta-feira, os ventos aí diminuem para abaixo dos 60 km por hora. E para finalizar aqui, o modelo alemão. 6 da manhã de terça, rajadas de 10 a 20 km por hora no sul do Brasil. Terça-feira à tarde, alguns locais com rajadas de 50 a 60 km por hora. 6 da noite ainda de 50 a 60 km por hora. 9 da noite de terça, Chapecó
de 60 a 70 km por hora. Porto Alegre, tranquilo, com apenas 22 km por hora. 3 da madrugada de quarta, os ventos aumentam em Porto Alegre, com rajadas de 54 km por hora. No litoral do estado, passando dos 70 km por hora. 9 da manhã de quarta-feira, ventos aí na Serra Gaúcha e Serra Catarinense de 70 a 80 km por hora. Meio-dia de quarta, Porto Alegre com 56 km por hora, Buenos Aires 56. 6 da noite, 44 em Porto Alegre. Quinta-feira, meia-noite de quinta, rajadas de vento começam a diminuir no sul do Brasil, na Argentina e no Uruguai. Meia-noite de sexta, ventos aí de 20 km por hora. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui e até a próxima.